Eu queria convidar você agora a dar a mão à pessoa que está perto de você. Eu peço o Jorge para ficar aqui, nós vamos cantar mais uma vez uma canção. O Senhor Jesus falou com a renovação carismática, que somos nós, e Ele disse que o ano de 2014 é o ano da nossa unidade, é o ano do qual nós temos que ser um, de todo o nosso coração. Essa realidade que se dá no Espírito, ela tem que se dar na nossa vida, uma união perfeita. Tem uma canção que marcou o nosso grupo de oração, que foi uma experiência espiritual para nós em 2013, que nós iniciamos esse grupo cantando, e nós vamos fazer isso de novo aqui. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo um derramar de unção sobre nós nesse início de grupo, nesse início de ano, para que nós possamos viver o que essa canção diz. É precioso estarmos aqui, é verdade, é muito bom estarmos aqui juntos, andarmos com Jesus. Irmão, não pode, não há como caminharmos em Jesus sozinhos. Eu preciso desse irmão que segura a minha mão, eu preciso dele. É bom nós estarmos aqui juntos, lado a lado, andando com Jesus, expressarmos o amor que Ele nos deu. É por isso que nós estamos aqui. Então segure a mão do seu irmão, e nós vamos cantar isso olhando para o nosso irmão, falando para ele como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Então rompe a vergonha, porque aqui nós somos todos conhecidos, nós já temos anos caminhando uns com os outros, é mais fácil, né? Se tivesse um monte de gente não conhecida seria difícil, mas como nós nos amamos, nós nos conhecemos, nós podemos fazer isso com naturalidade, amém? Vamos juntos. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Cante por mão. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida, aliança do Senhor, aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meus. Diga para o seu irmão: eu sou livre para te amar, para te pedir e para te pedir. Perdoa-me, irmã, eu sou um com você, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, no amor de Jesus. Eu sou um com você, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus. A aliança do Senhor, a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmã, eu sou um com você, eu sou um com você. Somos um no amor de Jesus. Eu sou no amor de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa que está perto de você. Nós somos um em Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Você pode se sentar. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Como é bom nós iniciarmos o nosso ano assim, dizendo que a aliança do Senhor é o que nos une aqui. A aliança do Senhor. Não existe mais barreiras no meu ser. Somos livres pelo ato que Jesus realizou na cruz do Calvário.
Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 3. O primeiro tema do nosso grupo de oração, Cristo Rei, na paróquia da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, São Leopoldo, aqui na Capela do Senhor dos Passos. Nosso primeiro grupo de oração desse ano de 2014, nós vamos dedicar a falar da moção de Deus para a renovação carismática católica, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, versículo 3, quem achou diz amém. Amém? Eu não ouvi nada, amém? Amém ou misericórdia? Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios 4, 3. Fica mais ou menos entre o Gênesis e o Apocalipse ali, para você se achar. Amém? Pode ser? Ajudou, né? Efésios capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler para você. Diz assim, ó: sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu vou seguir. Sede um só corpo e um só Espírito. Isso aqui é importantíssimo. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vocação a uma só esperança. Nós iniciamos aqui falando de esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu queria pegar essa mesma palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 3, queria pegar essa mesma carta, virar uma folha e mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5. No capítulo 4 nós acabamos de ler esse texto, esse hino à unidade, e no capítulo 5 vai ter um momento no qual o apóstolo Paulo vai falar do matrimônio. E esse texto ele é famoso porque todas as mulheres se arrepiam quando ouvem o que o apóstolo Paulo diz, né? Paulo vai dizer assim: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E isso arrepia toda a mulherada. Meu Deus, né? Como se fosse um horror. Mas na verdade, se você for olhar o que Paulo vai dizer para os homens, é muito mais pesado. Que vai dizer assim: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aí você pergunta, como é que Cristo amou a igreja? Você olha na cruz e você vê que ele se rasgou plenamente pela igreja. Então o que o Senhor diz para os maridos é que eles têm que se rasgar e se crucificar por amor à sua esposa. Mas eu acho interessante que o apóstolo Paulo vai falar disso, do homem, da mulher e do matrimônio. E tem um versículo, no versículo 32 do capítulo 5, ele vai dizer assim, ó: esse mistério é grande. Quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo está olhando para o matrimônio, está olhando para a união de um homem e de uma mulher, que debaixo da bênção de Deus se tornam uma única carne. Lembra que ele falou um só corpo e um só espírito, falando para a igreja. E para o matrimônio ele vai dizer: se o homem e a mulher se tornam uma só carne, é o que Jesus diz no Evangelho, são um só, de modo que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Mas é interessante você notar isso aí. O apóstolo Paulo, por um instante, ele levanta o olho
levanta os seus olhos e fala assim: esse mistério é grande, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Irmãos, eu tirei aqui para mostrar para vocês. O que é isso aqui? Fala, gente, pelo amor de Deus, não me decepciona. Mais alto, o que é isso aqui? Aliança. O que simboliza uma aliança? A aliança simboliza a união de duas pessoas. Eu uso uma e a Vanessa usa outra, mas é um símbolo da nossa união. O que faz eu e ela sermos um foi o fato de que eu e ela fizemos um pacto de amor, uma aliança, e isso nos identifica como um. Essa realidade que se dá no Espírito, pelo sacramento, se dá na carne também. Nós somos um juridicamente e nós somos tão um que pelo nosso amor nós tivemos o Rafael, fruto nosso, maior símbolo de que nós somos um. Agora, essa realidade, essa palavra, aliança, eu quero dizer para vocês, aqui está a chave da unidade. Aliança. Um povo unido é um povo que caminha debaixo de uma aliança. É por isso que as comunidades carismáticas, elas dizem que são comunidades de aliança. Alguns de vida, mas todos unidos numa aliança. Agora, essa realidade não é só para quem vive em uma comunidade, essa realidade é para todo cristão. Nós caminhamos sob alianças. Os nossos amigos em Jesus Cristo têm conosco uma aliança, mas mais ainda do que isso, todo batizado foi selado numa aliança. E o que faz nós sermos um é a aliança. A aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. É a aliança que nos faz um. Se você for olhar a chave de leitura de toda a Escritura, desde Adão e Eva até a plenitude dos tempos em Jesus, o que une esses livros da Bíblia, irmãos, é uma experiência chamada aliança. É por isso que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Tudo, a história da salvação toda se dá numa consecução de alianças. E a aliança em Jesus, no sangue de Jesus, é o cumprimento e a plenitude de todas as demais alianças, desde Adão e Eva, desde Abraão, desde a aliança do povo de Deus com Moisés, desde a aliança de Deus com Davi. Todas as alianças que nós vamos encontrar no Antigo Testamento de Deus com o seu povo vão fazendo com que haja uma unidade entre Deus e aquele povo, de modo que eles olhem e Deus diz para eles assim: a partir de agora eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. Sabe qual é a analogia mais comum entre
a analogia mais comum da relação entre Deus e o povo no Antigo Testamento, o casamento, o matrimônio, nós estamos falando aqui. Deus olha para o povo como sua esposa e se apresenta ao povo como o esposo. O livro de Cântico dos Cânticos é todo um poema inspirado para falar disso. O Deus que desposa o povo, o esposo e a esposa. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo acaba de falar para nós aqui, isso se cumpre. Esse mistério é grande, e esse mistério é entre Cristo e a igreja, né, Rafael? Entre Cristo e a igreja. Irmãos, você sabe como é que se dá? Eu não preciso explicar muito isso. Como é que se dá a unidade no casamento? Na parte prática. Na parte espiritual nós sabemos, Deus nos dá a bênção, e essa bênção faz com que eu e você sejamos, eu e a minha esposa, né, sejamos um. Mas na prática, sabe como é que acontece? Na prática, a unidade no casamento, a unidade é um processo de perda constante, diária. É você abrindo mão por amor àquela pessoa, e é aquela pessoa abrindo mão por amor a você. E essa realidade que se dá no casamento, ela se dá num grupo de oração, ela se dá numa diocese, ela se dá no estado, no Brasil, na igreja. Se você não está disposto a perder por amor, você não está disposto a ser um. É muito bonito botar a mãozinha na mão do outro e cantar Aliança do Senhor, mas não estou disposto a me sacrificar, não estou disposto a doar, não estou disposto a perdoar, não estou disposto a fazer sacrifícios. Não existe unidade sem isso. Eu gosto de assistir futebol, minha esposa não gosta muito de assistir futebol, mas quando chega quarta-feira à noite, por amor a mim, ela abre mão e assiste comigo. Vocês estão me entendendo? Ela perde, e nós como casal ganhamos. Eu não gosto de ir fazer compra, não gosto, e às vezes fica muito nítido, e às vezes eu não consigo, porque o egoísmo é muito grande, mas às vezes eu consigo. Então eu perco, não só financeiramente no bolso, mas perco afetivamente, nos meus gostos, e dou. E eu e a minha esposa vamos juntos. Vocês estão entendendo? Perda. Por que a minha família, Fernando, por que a gente não está bem? Porque vocês não estão dispostos a perder. Se o esposo quer sempre ter razão, ou a esposa quer sempre ter razão, ou os filhos querem sempre ter razão, ninguém tem razão. E quem perde? A família toda. Agora, meu querido, por isso eu digo, unidade se dá quando eu estou disposto a perder. Eu quero dizer para você que a aliança é o que nos faz um. A aliança do matrimônio nos faz um. Agora eu quero dizer para você o seguinte: quando nós olhamos para o Novo Testamento, qual é a nova e eterna aliança? A nova e eterna aliança se dá na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sobe com os 12 na sala superior, no cenáculo, reúne os 12,
levanta o pão, levanta o cálice e diz: eis o meu corpo, eis o meu sangue, aqui está a nova aliança. Ele vai tomando os cálices. E se você conhecesse um pouquinho do rito judaico, você ia perceber que aconteceu ali algo muito interessante. O rito judaico prevê que se tomem 4 cálices. O último cálice é o cálice da consumação da ceia. E se você pegar os evangelhos e começar a ler, você vai perceber que Jesus toma o primeiro cálice, que Jesus toma o segundo cálice, que há os grandes cânticos, o cântico do Halel. Ele toma o cálice da bênção, e ao invés de tomar o último cálice, o que ele faz? Ele se levanta e vai embora. Aquela ceia pascal, ela não terminou. É como se você fosse na missa e o padre estivesse celebrando, e de repente ele, antes de distribuir a comunhão, terminasse a missa e fosse embora. Entendeu? Algo aconteceu ali estranho naquela última ceia. Aquele ato não terminou. Somente quando Jesus está na cruz e um soldado pega vinagre. O que é o vinagre, irmão? É o terceiro estágio, não é? Do suco de uva. Suco de uva, vinho, vinagre. Ele pega o fruto da videira, molha numa esponja e coloca na boca de Jesus. Naquele momento Jesus diz assim, ele prova, João diz, atesta que ele prova, e aí ele diz assim: tudo está consumado. Ele bebe na cruz o 4º cálice e termina ali a antiga aliança. Eu consumei, eu cumpri a antiga aliança, e a partir de agora a nova e eterna aliança se dá no meu corpo e no meu sangue. E quem for participar da nova aliança precisa comer o meu corpo e o meu sangue. Porque no Egito, lá na primeira Páscoa, não bastava somente matar o cordeiro, a ordem era comer a carne dele toda. Meus irmãos, não adianta simplesmente que o cordeiro seja crucificado, é necessário comer a carne desse cordeiro. E como é que os cristãos fizeram, fazem e farão isso até a consumação dos tempos? Na Eucaristia. É lá que nós comemos a carne do cordeiro e bebemos o seu sangue até que ele venha. E aí nós teremos o banquete definitivo nos céus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, ele faz uma pergunta aos Coríntios. Ele diz assim: ora, o cálice que nós bebemos não é a comunhão no sangue de Jesus? E o pão que comemos não é porventura a comunhão no corpo de Jesus? Embora sendo muitos, somos um, porque comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. A unidade se dá na nova aliança. E a nova aliança, ela se realiza diante dos nossos altares na Eucaristia. Quando nós comemos o mesmo pão e bebemos o mesmo cálice, eu aqui, meu irmão no Japão, meus outros irmãos na Índia, meus outros irmãos na Argentina, meus irmãos no mundo inteiro espalhados, irmãos na fé, católicos, quando nós comemos o mesmo pão e bebemos o mesmo cálice, não importa o tempo, não importa o espaço, não importa as condições, nós somos um.
Por isso, se nós, Renovação Carismática, queremos trazer a unidade, é preciso que nós comecemos a eucaristizar a nossa vida. E eu queria falar para você: unir é igual a eucaristizar. Eu estou criando esse verbo não existe, tá? Eucaristizar a nossa vida. E o que é a Eucaristia? Meu irmão, a Eucaristia é o memorial da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando para você que é o memorial da paixão, hein? Não é o memorial dos momentos alegres, não é o memorial dos momentos mais gloriosos aos olhos dos homens, é o memorial do sofrimento dele, da doação dele. Isso significa que se nós queremos viver a unidade, nós temos que estar dispostos a passar pela paixão. Eucaristizar a vida significa: eu tenho que ir para a cruz. Renovação Carismática Católica, se nós quisermos a unidade, nós temos que ir para a cruz, porque é lá que a unidade se dá, na cruz. A tua família quer ser um? A tua família quer ter unidade? Vá para a cruz. Crucifique sua vontade, crucifique seus planos, seus desejos. Eu tenho amigas que dizem que até acham legal essa história de ser mãe, mas elas não estão abertas a serem mães, porque isso estragaria completamente os seus planos, estragaria seus planos, seus projetos profissionais, aquela viagem que ela quer fazer para fora do país, aquele curso, aquele carro novo, aquela casa na praia, não vai poder se concretizar, porque se ela tiver um filho, ela vai ter que se dedicar a esse filho. Você está me entendendo? Não dá para ser um com alguém se você não estiver disposto a perder. E a nossa cultura é a cultura do egoísmo. Uma mulher que pensa assim é egoísta, porque o primeiro chamado de uma mulher, antes de ser profissional, antes de ser qualquer coisa, ela é algo inigualável. Aqui está a maior bênção, a maior bênção da feminilidade: mãe. Isso aqui é algo que só a mulher pode ser. Eu olho a Vanessa com o Rafael, agora ele está mamando. Eu vejo o jeito que ele mama, o jeito que ele olha para ela, a comunhão que ela e ele têm. Eu, como pai, nunca vou saber, eu nunca vou ter ideia do que é, porque é único. É único. Essa unidade deles é única. Eu não vou conseguir entender. E isso é um dom da mulher. Agora, para isso, ela teve que crucificar muita coisa. Tem muita coisa que a Vanessa não pode mais fazer. Alguns alimentos que ela não pode mais tomar, porque isso causa dá um tipo de acidez no leite, e aí a criança sofre. Então ela tem que se renunciar, abrir mão. Se ela quiser ser um com o Rafael, ela vai ter que abrir mão. Estão me entendendo? Se você quiser um bom casamento, aprenda a perder. Se você quiser uma boa família, aprenda a perder. Se você quiser um bom grupo de oração, aprenda a perder. Se você quiser um bom relacionamento com vizinhos, com pessoas no trabalho, aprenda a perder, a subjugar o teu egoísmo e a tua soberba, pisotear. Se a renovação carismática quiser ser um com a igreja, ela vai ter que aprender a perder. Perder para ganhar. Não é uma perda idiota, irmãos. É uma perda para o bem maior. Nós temos que eucaristizar a nossa vida.
E eu quero dizer para você que eucaristizar a renovação carismática, eucaristizar o grupo de oração, é evidentemente mais adoração ao Santíssimo, é com certeza mais missas, é adoração, fervor, amor pela sagrada hóstia, sim, mas essa Eucaristia que eu contemplo e comungo tem que se tornar vida na minha vida, e eu tenho que viver em mim a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só assim se dá a unidade. Essa é a palavra de Deus para abrir o seu ano de 2014. Essa é, vou repetir, a palavra de Deus para abrir o seu ano de 2014. Eucaristizar a sua vida, viver dentro da aliança. Nós somos um. Por isso que esse sacramento é chamado de comunhão, irmãos. Por que a Eucaristia também é chamada de comunhão, né? Nós recebemos a primeira comunhão. Comunhão vem justamente do texto que eu citei para vocês, no grego koinonia. O pão que nós comemos não é a comunhão, o sangue que bebemos não é a comunhão. É por isso que esse sacramento é chamado de comunhão. O apóstolo Paulo deu esse nome. A Eucaristia é o nosso grande tesouro. Quando nós comungamos, nós somos um. Não existem mais barreiras no nosso ser. Nós somos livres. E pessoas que eu nem conheço, porque comungam do mesmo pão e bebem do mesmo cálice, são um comigo e com você. E não existem barreiras. A grande força da igreja, e aqui eu quero terminar, a grande força da igreja está na Eucaristia. O Papa João Paulo II, Beato João Paulo II, escreveu uma encíclica chamada Ecclesia de Eucaristia, ou de Eucaristia, não sei, tem duas pronúncias, uma do latim e outra do grego. A igreja da Eucaristia. Ele vai dizer que a igreja, ela é a Eucaristia. A nossa comunhão, a comunhão dos santos, a comunhão dos batizados. Nós somos uma Eucaristia, uma união, uma comunhão. Por isso, esse sacramento é chamado de Santíssimo Sacramento. A presença de Jesus ali é inigualável. Eucaristizar, ser um. Aqui se encontra a força da igreja. E eu vou dizer para você, é aqui que Satanás joga todas as suas forças. Se ele nos dividir, ele nos arrebenta. Mas se nós nos unirmos, ele está perdido. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, vai dizer: Pai, que eles sejam um. E aqui a grande promessa de Jesus: para que o mundo creia. E aí, irmão, você que é inteligente pode saber, se o mundo não crê, é porque nós não somos um. A realidade que se dá no Espírito precisa acontecer na carne. A palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, começastes pelo Espírito, e a vez de terminar na carne. A realidade que se dá no Espírito, a união que nós temos quando comungamos a Eucaristia, a união que nós temos por causa do batismo, a união que nós temos por confessar Jesus o Senhor, essa realidade espiritual, ela tem que se dar na carne.
E isso só vai acontecer se nós vivermos debaixo da aliança, não somente comendo a carne do Cordeiro, bebendo o seu sangue, mas eucaristizando a nossa vida, ou seja, aptos a se sacrificar. Eu termino com um texto de Santo Inácio de Antioquia. Talvez você não saiba quem é Santo Inácio de Antioquia. Inácio foi bispo na diocese, na igreja de Antioquia. Quem impôs as mãos sobre ele e fez dele o vigia, o episcopo, o bispo, quem fez isso foi o próprio apóstolo São Pedro. São Pedro impôs as mãos sobre ele e o deixou como bispo em Antioquia. Esse homem, já de uma certa idade, foi preso e levado a Roma para ali ser martirizado. O destino dele era ser dado aos leões no circo romano. E ele escreve uma carta aos romanos, pedindo aos romanos que por favor não queiram libertá-lo, porque é chegada a hora dele. E ele vai dizendo assim: eu não terei outra grande oportunidade de ir a Deus maior do que essa, por favor não me impeçam. E ele diz assim, essa é a frase que eu quero que fique, porque eu estou falando de eucaristizar a própria vida. Quero que você entenda o que é eucaristizar, não pelas minhas palavras, mas pelas palavras de Santo Inácio de Antioquia, bispo da Igreja Católica. Ele diz assim: deixai-me ser pasto das feras, pelas quais chegarei a Deus. Sou trigo de Deus, moído nos dentes das feras, para me tornar pão puro. Perceba você que ele faz uma alusão do martírio que ele vai sofrer na carne ao sacrifício eucarístico, o pão moído que se torna um pão puro. Eucaristizar a vida é morrer na boca das feras, morrer na boca das feras do seu egoísmo, morrer na boca das feras da sua soberba, morrer na boca das feras dos seus projetos, seus planos, seus sonhos. Renovação Carismática Católica, nós só vamos beber o novo de Deus se nós tivermos coragem de nos jogar dentro da boca dos leões e deixar que a nossa vida se torne pão puro. A sua família só vai ser aquilo que Deus quer se você tiver coragem de se jogar na boca dos leões para se tornar um pão puro. Seu casamento, sua vida cristã, a igreja só vai ser se tiver coragem de se jogar na boca dos leões, não tiver medo do martírio. Nós precisamos de martiria, de coragem para dar testemunho. Aí sim o mundo saberá, o mundo crerá. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Nós queremos ser a fim de que o mundo creia. A fim de que o mundo creia. A fim de que o mundo creia. A unidade, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, é condição para que o mundo creia. Quem aqui deseja ver essa igreja cheia?
E esse grupo de oração ganhando almas para Jesus, levante a mão. Então se prepare para morrer. Se o grão de trigo caído na terra não morre, fica só. Porém, se morre, produz fruto abundante. É difícil conviver com os irmãos. Um irmão tem um temperamento, o outro tem outro. Se você brinca, ele ri. O outro, se você faz uma brincadeira semelhante, ele fica irritado, porque ele não entende que é uma brincadeira. Você conhece gente assim? Gente que brinca com você, e quando você devolve uma brincadeira, fica assim: opa. Você conhece gente assim, sim ou não? É personalidade. E se você quiser ter convivência com todos, você tem que aprender. Uns gostam de brincar, outros não gostam. Uns cantam bem, outros pregam bem, outros intercedem bem, outros ministram cura e libertação bem. E a nossa unidade se dá quando nós percebemos as nossas diferenças e nos unimos. Olha a sabedoria do Espírito. O Espírito Santo vê uma comunidade carismática, um grupo de oração, e distribui os carismas a cada um como Ele quer. E nós somos um grupo de oração abençoado quando nos unimos, porque aí nós temos diversidade de carismas. Que seja um, para que o mundo creia. Quero convidar vocês, vamos vir aqui na frente. Vamos fazer essa oração juntos. Aleluia. Dê a mão à pessoa que está perto de você. Vai chegando aqui perto. Nós queremos pedir um grande milagre essa noite. Nós queremos pedir ao Senhor Jesus. Dê a mão à pessoa que está perto de você. Nós queremos pedir ao Senhor Jesus que nos faça um para que São Leopoldo creia. Que nos faça um para que a nossa família creia. Que nos faça um. Que a renovação carismática seja uma para que o mundo creia. Que a igreja seja um para que o mundo creia. Que nós sejamos um. Rompe, Senhor, toda a barreira em nosso coração. Comece agora a pedir a Deus para que Deus arranque de você o egoísmo, para que Deus arranque de você a soberba, para que Deus te ajude a ter a coragem de ir para as feras. Senhor Jesus, nós pedimos agora, rompe as barreiras em nosso ser, rompe o nosso egoísmo, rompe a nossa soberba, o nosso orgulho, para que possamos ser um e o mundo creia. Nós queremos que a Eucaristia, esse santíssimo sacramento, se torne vida na nossa vida, para que São Leopoldo creia, para que os meus vizinhos creiam, para que minha família creia, para que o estado do Rio Grande do Sul creia, para que essa nação creia. Nós queremos ser um. Vem, Espírito Santo. Comece a pedir o batismo no Espírito, comece a pedir o derramamento no Espírito. Diga: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Divino Espírito, que seja um. É o que nós queremos mais, Senhor. Teu Espírito. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Que seja um. É o que eu quero mais. Que seja um. É o que eu quero mais. O meu amor é que os torna capazes. Sem medo algum, sem medo algum. Se amem mais, se amem mais. Sem medo algum, se amem mais. O meu amor, o meu Espírito, é quem age e faz. Age e faz. Que seja um, que seja um.